Olá a todos, continuando a falar sobre motores trifásicos. Hoje é a nossa aula de número 3, que trata de características externas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Tensão nominal. Então, dentro dos motores trifásicos, vamos dar uma observada em motores que trabalham em média tensão. Então, olha lá. Tensão nominal, é a tensão de rede para o qual o motor foi projetado. As tensões trifásicas mais usadas para redes de média tensão são 2.300, 3.300, 4.000, 4.160, 6.600 e 13.800 volts. Aqui nós estamos fazendo uma observação, para saber aí de um consenso geral, que existem motores que trabalham com outros valores de tensão. São os chamados motores que trabalham em média tensão, Então os valores mais comuns em média tensão são esses aí. Bom, tensão da rede de alimentação em função da potência do motor, Então, atualmente, não há um padrão mundial para a escolha de tensão de alimentação em função da potência do motor, Entre os principais fatores que são considerados, podemos citar o nível de tensão disponível naquela localidade ali, Nem toda localidade temos um determinado nível de tensão. Limitações à rede de alimentação com referência à corrente de partida, Isso aqui é um termo bastante importante, A distância entre a fonte de tensão, a subestação e a carga. Por isso que geralmente num município, o que a gente tem ali num município? Que geralmente o parque industrial é próximo da subestação do município, por causa dessas situações e outras, Tá bom? Então é uma questão aí relacionada à alimentação dessas máquinas, E o custo do investimento entre a baixa e a alta tensão para potências entre 150 e 400 kW aí de potência. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui esses valores de potência, das máquinas aí, E os seus valores de tensão aqui, ó, Então a gente tem estes valores de média tensão aqui, que é esse caso aqui, desse ponto para cá, De 2.300 para cá, e aqui valores que a gente pega em equipamentos menores, mas para equipamentos de média tensão a gente tem equipamentos muito maiores ali, desse ramo do trabalho de máquinas de alimentação de motores trifásicos. Tá bom? Frequência nominal, É a frequência da rede para o qual o motor foi projetado. Mas às vezes podem ocorrer situações diferentes aí, Olha só que situação. Ligação em frequências diferentes. Motores trifásicos que foram bobinados para trabalharem na frequência de 50 Hz poderão ser ligados também em rede de 60 Hz. Porém, o que vai ocorrer aí? Olha lá, ligando o motor que foi bobinado para trabalhar em 50 Hz com a mesma tensão numa frequência de 60 Hz. O que vai ocorrer? A potência disponível do motor será a mesma. A corrente nominal será a mesma. A corrente de partida diminui em 17%. O conjugado de partida diminui em 17%. O conjugado máximo diminui em 17%. A velocidade
nominal aumenta em 20%. Então essas são as características. Se você pegar uma máquina que é para trabalhar em 50 Hz e jogar numa rede de 60 Hz, são essas situações que você tem que estar muito atento, né? Aí, beleza? Ó, o conjugado diminui. E o máximo também, tá certo? E além do aumento da velocidade em 20%. Então, ó, continuando ainda, né? Notas: deverão ser observados os valores de potência requerida. A gente viu que a potência caiu 17%. Para motores que acionam equipamentos que possuem conjugados variáveis com a rotação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente vai poder pôr essa máquina aí em determinados trabalhos, né? Que o certo seria o que? Colocar uma máquina de 60 Hz. Então você tem que verificar se colocando essa outra máquina você não vai ter problemas aí futuros, ok? Continuando lá. Para motores de 60 Hz que serão ligados em 50 Hz, olha só, isto só é possível se a tensão do motor em 50 Hz for 20% abaixo da tensão em 60 Hz, pois desta forma o fluxo permanecerá praticamente o mesmo da frequência anterior, e sendo assim, as características elétricas serão aproximadamente as mesmas da frequência de 60 Hz. Ok, pessoal? Então, ligando o motor de 50 Hz em 60 Hz, e se alterar a tensão na mesma proporção de frequência, teremos. Então, olha lá, aumenta a potência disponível do motor em 20%, a corrente nominal será a mesma, a corrente de partida será aproximadamente a mesma, o conjugado de partida será aproximadamente o mesmo, o conjugado máximo será aproximadamente o mesmo, a rotação nominal aumenta em 20%, tá bom? Continuando aí. Conforme a NBR 7094, que é do capítulo 4, né? Item 4.3.3, o motor elétrico de indução deve ser capaz de funcionar de maneira satisfatória dentro das possíveis combinações das variações de tensão e frequência, classificadas em zonas A ou zona B, conforme figura abaixo. Vamos olhar lá. Então, esses valores são dados em PU, por unidade. Então, aqui a gente tem a situação nominal, dada por essa bolinha verde, a zona A, por essa região amarelo, essa é a zona A, e a zona vermelha, que é a zona B, tá bom? Tá certo? Então, em PUs, o que temos? Temos um aumento da frequência aqui no eixo horizontal de 1,01, 1,02 e 1,03. Então, houve um aumento da frequência em PU para cá. E também uma diminuição da frequência em PU. Aqui para cima, temos um aumento da tensão em PU, até 1,1 para cima e 0,9 em PU para baixo. Tá bom, pessoal? Então, esses aí são o quê? Os limites das variações de tensão e frequência em funcionamento. Tá bom? Ainda, quanto aos limites de tensão e frequência, a norma define um acréscimo na elevação de temperatura ou na temperatura total do motor quando há uma variação simultânea de tensão e frequência. Então o motor vai ficar mais quente, né? Para as condições de operação
nos limites da zona A. Opa, vamos pegar a zona A, os limites da zona A. 1,05, 0,98 até 1,02. Então esses são os limites aqui, né? As elevações de temperatura e a temperatura total podem exceder em aproximadamente 10K os limites específicos, os limites especificados. Em contrapartida, o motor deve assegurar o seu conjugado nominal. Então, dentro da zona A, mesmo com essas variações aqui, de tensão e frequência, mesmo nas zonas críticas aqui, né? Onde você tem uma variação tanto de frequência quanto de tensão, o motor, né, ele deve estar ainda fornecendo o seu conjugado nominal. Tá bom? Quanto às características de desempenho, elas podem sofrer variações tanto na zona A quanto na zona B, mais acentuada na zona B, né? Por este motivo, a NBR recomenda o não funcionamento prolongado na periferia da zona B, que é essa zona em vermelho aqui. Então você não pode ficar muito tempo na periferia da zona B, nessas regiões aqui, porque você tem em PU o valor de 1,10 para cima de valor de tensão e 0,9 em PU para baixo. 1,03 em frequência e 0,95. Então essas periferias aqui, esses extremos, né, são prejudiciais. Então não se deve ficar com funcionamento prolongado nessas regiões aí, tá bom, pessoal? Continuando lá. Assim sendo, o motor deve ser capaz de funcionar dentro das zonas A e B, que é a zona A aqui e a zona B aqui fora, essa em vermelho, fornecendo conjugado nominal. Tolerância na variação de tensão e frequência. Continuando, né? O efeito aproximado da variação de tensão sobre as características do motor é mostrado na tabela abaixo. Esses valores podem variar de motor para motor, ou de um motor pequeno para um motor grande. Opa, passei aí, né? Para um motor grande, ou ainda de um tipo de refrigeração para outro. Então vamos lá agora na tabela, né? Olha só os detalhes aí que a gente colocou, né? Tolerância na variação de tensão e frequência. Olha só que situação. A gente mexe aí primeiro com a tensão, né? A gente tem tensão 20% acima da nominal. Olha só o que ocorre. O conjugado de partida aumenta 44%. A corrente de partida aumenta 25%. Corrente de plena carga diminui 11%. Escorregamento diminui 30%. Rotação aumenta 1,5%. Rendimento, pequeno aumento no rendimento. Fator de potência diminui de 5 a 15%. A temperatura diminui mais ou menos 5%. E o ruído magnético sem carga, um aumento perceptível. Agora a gente vai fazer o seguinte, com tensão 10% acima da nominal. Olha só, o conjugado de partida aumenta 21%. A corrente de partida aumenta de 10 a 12%. Corrente de plena carga diminui 7%. O escorregamento diminui de 17%. A rotação aumenta 1%. O rendimento, temos um aumento de 1%. O fator de potência diminui 3%. A temperatura diminui de 3%. E o ruído magnético sem carga tem um ligeiro aumento. Agora você vai estar com tensão 10% abaixo do valor nominal. Olha lá. O conjugado de partida agora ele diminui 19%.
A corrente de partida diminui de 10 a 12%. A corrente de plena carga aumenta 11%. O escorregamento aumenta 23%. A rotação diminui 1,5%. O rendimento ele diminui 2%. O fator de potência aumenta 1%. A temperatura aumenta em 6 graus Celsius. E o ruído magnético sem carga tem uma ligeira diminuição. Tá bom, pessoal? Vamos agora às características do ambiente. Olha lá, a potência admissível do motor de indução é determinada levando-se em consideração principalmente dois fatores: a altitude em que o motor será instalado, temperatura do meio refrigerante. Ok, pessoal? Então essas são as características aí externas, né, que nós devemos ter um cuidado relacionado à altitude e à temperatura para o motor. Conforme a NBR 7094, as condições usuais de serviço são altitude não superior a 1.000 metros acima do nível do mar. Então até 1.000 metros, ali o motor está nas condições usuais para trabalho. Meio refrigerante, na maioria dos casos, o ar ambiente, né? Com temperatura não superior a 40 graus Celsius. E isenta de elementos prejudiciais, conforme nós iremos ver aí, né? Até esses valores de altitude e de temperatura ambiente considera-se condições normais e o motor deve fornecer sem sobreaquecimento sua potência nominal. Ok, pessoal? Então até 1.000 metros e 40 graus Celsius ele deve fornecer sem sobreaquecimento potência nominal. Tá certo? Continuando, altitude. Motores funcionando em altitudes acima de 1.000 metros do nível do mar apresentam problemas de aquecimento causado pela rarefação do ar e, consequentemente, diminuição de seu poder de arrefecimento. Um exemplo, né, muito claro, quando os jogadores não tem nada a ver com o motor, mas a gente vê a rarefação do ar quando os jogadores do Brasil vão para La Paz lá, né, e jogam lá. O que ocorre? Ou eles fazem um período de adaptação ou vão direto para o jogo. Mas o que eles sentem, né? Alguns jogadores chegam a desmaiar, porque a quantidade de ar lá em cima, né, desses locais que o Brasil joga, ou qualquer time nacional, é muito menor, né? Então isso também traz para a máquina um problema. Você tem menor quantidade ao redor da máquina, né, na qual o ventilador, quando funciona, ele joga um fluxo de ar ao redor da máquina. Esse fluxo de ar que ele joga, que o ventilador faz o ar passar ali, refrigera o motor. Só que aí qual é o problema? Você está acima de 1.000 metros, dependendo da altitude, né, essa quantidade de ar vai diminuir mais e mais. Então esse é um grande problema do arrefecimento aí, né? Então nós vamos ter que tomar muito cuidado na escolha do motor correto para locais onde a altitude é muito maior do que 1.000 metros aí. Tudo bem, pessoal? Então, continuando lá. A insuficiente troca de calor entre o motor e o ar circundante leva à exigência de redução de perdas, o que significa também redução de potência. Então você vai ter que pensar, né, em muitas situações para colocar qual motor que você vai colocar ali, né? Esse motor, se ele não fizer um bom processo de refrigeração, aí você vai ter problema no bobinado desse motor.
Então você vai ter que pensar em todos esses detalhes de altitude para você não perder a máquina, fazer um trabalho correto. Os motores têm aquecimento diretamente proporcional às perdas, e essas variam aproximadamente numa razão quadrática com a potência. Existem 3 soluções possíveis para a instalação de um motor acima de 1000 metros do nível do mar, sedimencionado para 1000 metros e 40 graus Celsius. Vamos para falar disso. Olha só. Então você tem uma empresa aqui em São Paulo, né? E o dono quer fazer uma filial na cidade do México. Ou quer fazer uma filial lá em La Paz também, né? Quer fazer uma planta, a mesma planta daqui, ele quer fazer lá. Então, o que a gente vai ter? Essa máquina, esse motor, vai estar numa altitude muito maior do que o nível do mar. São Paulo é 700, né? Aí, então, o que a gente vai ter aí para estar trabalhando, né? São várias as questões. Então, você vai ter que colocar um motor naquela máquina lá, nessa cidade do México, onde a altitude é maior, o ar rarefeito, né? Que vai prejudicar o arrefecimento dessa máquina. Então, você tem 3 situações para sair, né? A primeira, com o uso de material isolante de classe superior, é possível tirar a potência original. Então você vai pôr um fio duplamente ou triplamente, né? Ou com material melhor de isolação aí. Claro, vai ser mais caro esse motor, mas você pode estar fazendo isso. Outra situação, usar motores com fator de serviço maior que 1.15, né? 1.25 ou maior, desde que seja requerida pela carga somente a potência nominal desse motor. Então você não vai colocar uma carga maior, você vai colocar uma situação aí, você vai trabalhar com fator de serviço, né? Que você possa estar exigindo o 100% de carga do motor. Ou outra situação, né? Que é essa aqui, reduzir em 1% a potência requerida para cada 100 metros de elevação na altitude acima de 1000 metros. Então, acima de 1000 metros, a cada 100 metros, acima do 1000 metros, cada 100 metros você diminui a potência em 1%. Né? Isto, olha só, para a mesma temperatura ambiente. Tá certo? Então, então nós vamos mostrar aí, daqui para frente, né, uma tabela que a gente vai resolver isso de uma maneira bem fácil, tá, pessoal? Temperatura ambiente. Motores que trabalham em temperaturas inferiores a menos 20 graus Celsius apresentam os seguintes problemas. Letra A, excessiva condensação, né? Condensa ali porque está muito frio, né? Exigindo drenagem adicional ou instalação de resistência de aquecimento, caso o motor fique longos períodos parado. Então, vamos pegar regiões assim do Chile, né? Até da Argentina, onde a temperatura, em alguns casos, alguns locais, pode chegar a menos 20 graus Celsius, ou regiões da Europa, lá na Suécia, né? E Noruega. Então, você pode ter essas temperaturas normais, né? Então, para evitar aí, dentro da caixa de ligação, né, esse tipo de situação, né, de congelamento, você pode pôr lá uma resistência de aquecimento, tá bom, pessoal? Caso o motor fique muito tempo parado. Outra situação também, formação de gelo nos mancais, provocando o endurecimento das graxas ou lubrificantes nos mancais, exigindo o emprego de lubrificantes especiais ou graxa anticongelante, conforme especificado no manual de instalação e manutenção. Claro, né, pessoal? Você vai mandar o motor para essas regiões, ou se você trabalha nessas regiões, você já tem que ter em mente, né, a situação que a graxa vai congelar, né? Então você vai ter que pedir um motor com essas características de graxas e lubrificantes diferentes
do que a gente usa aqui. Aqui em São Paulo, onde a temperatura, né, é de 20 a 30 na média, né? Tá bom, pessoal? Em motores que trabalham em temperaturas ambientes constantemente superiores a 40 graus Celsius, o enrolamento pode atingir temperaturas prejudiciais à isolação. Então se esse motor trabalha próximo do alto forno, né, você vai ter temperaturas próximas ali, muito acima de 40 graus Celsius, né? Então, são situações que nós devemos estar sempre prestando atenção, porque você precisa fazer um processo de arrefecimento dessa máquina. Tem que fazer o ar passar, o ar tem que retirar calor da superfície, né? E se o ambiente estiver mais quente aí com o motor, você vai ter um problema de quê? A isolação vai derreter, né? Você vai perder essa máquina, tá bom? Então, a gente tem que pensar tanto na temperatura acima de 40 graus Celsius, tanto na altitude, né? Então, são pensamentos assim que um bom projetista vai ter que estar ligado, né? Muito atento a todas essas características aí. Olha lá. Este fato tem que ser compensado por um projeto especial do motor, usando materiais isolantes especiais de classe superior ou pela redução da potência nominal do motor. Então nem sempre você vai conseguir o isolante que você precisa. Claro, tem as várias classes de isolação, né? E às vezes é questão de altitude também, né? Então aí a gente vai estar determinando outras situações para observar como sair dessa situação. Determinação da potência útil do motor nas diversas combinações de temperatura e altitude. Então, olha lá, associando os efeitos da variação de temperatura e da altitude, a capacidade de dissipação da potência de perdas do motor pode ser obtida multiplicando-se a potência útil ou a potência nominal a 40 graus Celsius e 1000 metros de altitude pelo fator de multiplicação obtido na tabela a seguir, tá certo? Olha lá. Então aqui nós temos isso, associando, né, os efeitos da variação de temperatura e da altitude à capacidade de dissipação da potência do motor pode ser obtida multiplicando-se a potência útil pelo fator de multiplicação alfa obtido na tabela. Então, olha lá. Fator de multiplicação da potência útil em função da temperatura T em graus Celsius e da altitude H em metros, né? Exemplo: motor de 100 cavalos, isolamento classe B, para trabalhar no local com altitude de 2000 metros. Opa! Aqui na vertical nós temos temperatura, que vai de 10 a 80. E aqui no eixo horizontal nós temos altitude, né? Essa tabela melhor ficaria se fosse altitude por temperatura, né? Daí daria uma comparação melhor aí, né? Olha só. Então, olha só, esse motor está trabalhando em altitude de 2000 metros. A gente vem aqui, ó, nessa coluna de 2000 metros. Vamos trabalhar com esses termos aqui. O cruzamento de altitude... Opa, perdão. O cruzamento de altitude com temperatura vai nos dar o alfa. Só que a temperatura aqui é 55 graus Celsius nesse exemplo. 55 está aqui, ó. 55 é essa linha. Só que eu tenho que cruzar com 2000. Então 2055, opa, 0,83. O alfa é 0,83. Então olha só. O que você vai fazer, né? Você vai pegar o motor de 100 cavalos, você vai dividir por 0,83.
vai dar 120 aproximadamente, né? Então você pega 100, divide por 0,83, vai ter 120,48. Daí você vai, escolhe motor de 125 CVs, tá bom? Então você pode estar trabalhando aí, nesse caso, com o motor de 125 cavalos. O que vai ocorrer? Opa, eu pus uma máquina maior, uma máquina que estava projetada ali, era uma máquina de 100 cavalos, eu vou buscar uma máquina maior. Qual o detalhe dessa máquina maior? Ela tem maior área de dissipação para o calor. Essa máquina maior tem uma força maior. Eu não vou trabalhar com 100% dessa máquina, né? Então, o que vai ocorrer com essa máquina? Essa máquina aí a gente vai trabalhar com uma porcentagem menor. Vou trabalhar com 70% a 80% dessa máquina aí, né? Então essa máquina não vai esquentar tanto quanto se ela estivesse trabalhando 100%, porque ela vai estar trabalhando com uma porcentagem de carga sobre ela menor. Isso vai fazer com que essa máquina não esquente tanto. E além da área dela de dissipação ser maior, isso vai ajudar. Então é por isso que você acaba colocando nesse ponto uma máquina maior. Ah, professor, eu posso colocar coeficiente, aquele motores que tem que sobre o especial, um verniz especial, pode. Você pode ter motores classe A, E, D, né? Pode sim, pessoal, tá bom? Você pode estar fazendo isso. Mas o importante aqui, olha só, que essa tabela ela vai trabalhar tanto com altitude, tanto com temperatura. Então é mais fácil de você acertar. Tá? Então use essa tabela caso vão para um outro lugar, vão sair do Brasil, vão fazer um serviço aí nessas regiões de maior altitude, né? Você já vai sempre lembrar dessa tabela aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ambientes agressivos. Opa, então o motor também vai sofrer, né, com ambientes agressivos aí, né? Ambientes agressivos, tais como estaleiros, instalações portuárias, indústria de pescado e múltiplas aplicações navais, uma indústria química e petroquímica, exigem que os equipamentos que neles trabalham sejam perfeitamente adequados para suportar tais circunstâncias com elevada confiabilidade sem apresentar problemas de qualquer espécie, né? Então a gente tem aí o pessoal que mora próximo na praia, né? Você vê que o carro, né, ninguém gosta de comprar carro do dono que mora em praia, porque você tem problema, né, de corrosão, alguma coisa assim, tá bom, pessoal? Então aqueles ambientes ali do litoral, né, degradam mais o ambiente, o material, né? Então nesses locais, né, aí que o ambiente é muito agressivo, você vai ter que ter características diferentes na sua máquina. Entre elas, olha lá, enrolamento duplamente impregnado, pintura anticorrosiva epóxi internamente e externamente, placa de identificação de aço inoxidável, elementos de montagem vincados, ventilador de material não faiscante, vedação específica para cada tipo de mancal entre o eixo e as tampas, juntas de borracha para vedar a caixa de ligação. Ok, pessoal? Entre outras, né? Ambientes contendo poeiras ou fibras é outro agravante para a máquina, né? Então, olha lá, para analisar se os motores podem ou não trabalhar nestes ambientes, devem ser informados os seguintes dados: tamanho e quantidade aproximada das fibras contidas no ambiente. Ok, pessoal? O tamanho e a quantidade de fibras
são fatores importantes, pois podem provocar no decorrer do tempo a obstrução da ventilação e assim o aquecimento do motor. Quando o conteúdo de fibras for elevado, devem ser empregados filtros de ar ou efetuar a limpeza nos dispositivos de refrigeração ou mesmo nos motores. Os motores, né? Se a gente pegar o motor da linha VEG, ele tem aquelas cavas, né? Aquelas aletas. Daí é só ter cuidado de sempre estar tirando das aletas até, né? Com o motor desligado aí, né? Você está tirando aquele pó, porque o motor, conforme já falou-se, né, na aula passada, o ventilador joga o ar, né? Aqueles canais e faz a refrigeração da máquina, tá bom? Então, tomar um cuidado aí com esses ambientes, né, que vão aumentar a temperatura se aquelas aletas ali ficarem cheias de poeira, né, e aquela poeira se grudar ali a superfície, você vai ter o que, né? Você não vai ter o ar circulando ali, você não vai estar retirando calor da superfície, você vai poder estar queimando o bobinado dessa máquina, ok, pessoal? Locais em que a ventilação do motor é prejudicada. Então, nestes locais existem duas soluções: utilizar motores sem ventilação ou utilizar motores com ventilação por dutos ou com trocador de calor ar-água, ou ar-ar também, né? Então existem essas situações que você pode estar trabalhando, né? Então existem aqueles motores grandes que tem o trocador, entra o ar entra, né? Não se mistura com o ar interno e esse ar que entra e sai, ele tira o calor. Ou o trocador mais importante, igual fala aqui no texto, o ar-água. Então, o ar, né, tá entrando água, tem uma serpentina, o ar ele é resfriado quando ele passa no meio dessas serpentinas com água, né, e refrigera a máquina. Tudo bem, pessoal? Então temos que estar pensando em todos esses detalhes aí com esses trocadores de calor, tá bom? Locais em que a ventilação do motor é prejudicada. No caso do motor refrigerado por dutos, calcula-se o volume de ar deslocado pelo ventilador do motor, determinando a circulação de ar necessária para a perfeita refrigeração do motor. Então, isso é um cálculo que você vai fazer nesses dutos aí, tá bom, pessoal? Locais em que a ventilação do motor é prejudicada. Para o motor com trocador ar-água, a refrigeração é feita pela troca de calor entre a água circulante, que é o circuito externo, e o ar circulante interno. Circuito interno é o trocador. Tá? Então esse ar que refrigera, ele não sai da máquina, ele está ali. E ele é refrigerado pela água que está circulando ali. Esse ar passa ali onde está a água circulando e vai refrigerando a máquina, né? Olha lá. Os motores refrigerados por dutos e os com trocador ar-água possuem a mesma eficiência de um motor aberto em outras localidades. Esses motores foram colocados aí porque o ambiente é cheio de poeira, né? Então se criou uma situação para esses motores, né, não virem a queimar. Tudo bem? Porque se eles não tivessem no ambiente com poeiras assim, com essa quantidade de poeiras enorme, nós não teríamos esse problema. Então, né, muita observação aí, né? Quando você for para o local e fazer a troca de motor ou instalar uma máquina, a pessoa, né, o tecnólogo, o engenheiro, né, o técnico, tem que estar muito atento, né, para ver conseguir enxergar tudo isso de uma maneira total, né, para fazer o melhor serviço possível, tá bom?
Áreas de riscos, ambientes perigosos, aí, né? Uma instalação onde produtos inflamáveis são continuamente manuseados, processados ou armazenados necessita, obviamente, de cuidados especiais que garantam a manutenção do patrimônio e preservem a vida humana, claro, né? Os equipamentos elétricos, por suas próprias características, podem representar fontes de ignição, quer seja pelo centelhamento devido à abertura e fechamento de contatos ou por superaquecimento de algum componente, seja ele intencional ou causado por correntes de defeito. Correntes de defeito, pessoal, são correntes de curto-circuito, tá bom? A atmosfera explosiva. Uma atmosfera é explosiva quando a produção de gás, vapor, pó ou fibras é tal que uma faísca proveniente de um circuito elétrico ou o aquecimento de um aparelho provoca a explosão. Para tal, 3 elementos são necessários: o combustível, o oxigênio e a faísca. Isso causa uma explosão, tá bom? Então, de acordo com as normas ABNT e EC, as áreas de risco são classificadas em: primeira, zona zero, é a região onde a ocorrência de mistura inflamável ou explosiva é contínua, ou, no mínimo, existe por longos períodos. Por exemplo, a região interna de um tanque de combustível, né? A atmosfera explosiva está sempre presente. Zona 1, região onde a probabilidade de ocorrência de mistura inflamável e ou explosiva está associada à operação normal do equipamento e do processo. A atmosfera explosiva está frequentemente presente, tá bom? Quando você invasa, né, aqueles bujões, né, de gases especiais, né? Então você ali tem uma região, né, que é uma operação normal, né? Então a atmosfera explosiva está frequentemente presente ali também, né? Cilindros, né, não bujões, cilindros de gases, né? Então, zona 2, locais onde a presença de mistura inflamável ou explosiva não é provável de ocorrer. Se ocorre é por poucos períodos e está associada à operação anormal do equipamento ou do processo. Algum erro ocorreu. Perdas ou uso negligente. A atmosfera explosiva pode acidentalmente estar presente. Então não deve estar presente, tá bom? Classificação das áreas de risco. De acordo com a norma NC, as áreas de risco são classificadas em divisão 1, região onde se apresenta uma alta probabilidade de ocorrência de uma explosão, e divisão 2, região de menor probabilidade. Graus de proteção. Os invólucros dos equipamentos elétricos, conforme as características do local em que serão instalados e de sua acessibilidade, devem oferecer um determinado grau de proteção. Assim, por exemplo, o equipamento a ser instalado
num local sujeito a jatos de água deve possuir um invólucro capaz de suportar esses jatos de água sob determinados valores de pressão e ângulo de incidência, sem que haja penetração de água. Código de identificação. A norma NBR 6146 e a IEC 634-5 definem os graus de proteção dos equipamentos elétricos por meio das letras características Índice de Proteção, ou IP, seguidas por 2 algarismos. O primeiro algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos, estranhos e também contato acidental, como mostra a tabela abaixo, tá bom? Algarismo 0, sem proteção. 1. Corpos estranhos de dimensão acima de 50 milímetros. 2. Corpos estranhos de dimensão acima de 12 milímetros. 3. Corpos estranhos, de dimensões acima de 2,5 milímetros. 4. Corpos estranhos de dimensão acima de 1 milímetro. 5. Proteção contra acúmulo de poeiras prejudiciais ao motor. E 6. Totalmente protegido contra poeira, Protegido contra poeira. Código de identificação. O segundo algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de água no interior do motor, como mostra a tabela a seguir. Algarismo 0. Isso aqui para água, tá, pessoal? Sem proteção. 1. Pingos de água na vertical. 2. Pingos de água até inclinação de 15 graus com a vertical. 3. Água de chuva até inclinação de 60 graus com a vertical. 4. Respingo de todas as direções. 5. Jatos de água de todas as direções. 6. Água de vagalhões. 7. Imersão temporária. E 8. Imersão permanente. Tá certo, pessoal? Então a gente está entendendo melhor esses índices de proteção para a máquina, Código de identificação. As combinações entre os 2 algarismos, isto é, entre os 2 critérios de proteção, estão resumidos na tabela a seguir. Professor, quais são os critérios? Para poeiras e para água, Note que, de acordo com a norma, a qualificação do motor em cada grau, no que se refere a cada um dos algarismos, é bem definida através de ensaios padronizados e não sujeita a interpretações, como ocorria anteriormente. Então houve uma melhora, Olha lá. IP00 até 02, proteção contra contato, não tem. Proteção contra corpos estranhos, não tem. E proteção contra água, não tem o IP00. Já o IP02, pingos de água até uma inclinação de 15 graus com a vertical. IP11, poeira e água. Toque, proteção contra toque acidental com a mão, Corpos estranhos. Então isso aqui a gente já viu, O que aqui importante é isso aqui, Proteção contra contato. O IP21 tem proteção contra toque com os dedos. O IP44, toque com ferramentas. O IP54, proteção completa contra toques. O 54 e 55. O IPW55 é a mesma coisa, e são para motores fechados. Proteção completa contra toques. E o IP65, proteção completa contra toques. O 6,
era a proteção completa contra acúmulo de poeira. O 6 e o 5, jatos de água em todas as direções aí, tá bom, pessoal? Então, dessa maneira, nós terminamos, né, a terceira aula de explicação do motor elétrico trifásico, são as características onde essa máquina vai estar, né? Então a gente viu altitude, temperatura e o ambiente que ela vai estar, né? A situação de água e poeira. Então a gente conheceu, né, como que a gente pode colocar essa máquina em determinado local para que ela funcione bem e ela não venha a queimar, né? Ou seja, o bobinado não venha a ser queimado, aí você vai perder o motor. Então, seguindo esses parâmetros, você vai fazer como assim dizer, uma boa instalação. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.